A ciência sempre foi uma luz em meio da escuridão. Em tempos de pandemia, não deve ser diferente. Mesmo com a impossibilidade de ser feitos seminários de forma presencial, os seminários da graduação em Física tentou resolver esse problema. Sendo assim, durante a pandemia de Covid-19, apresentamos os seminários de forma remota, de forma ao vivo pela plataforma YouTube. Contamos com a presença de todos e todas para essa magnífica experiência de divulgação da ciência. Eu agradeço a presença aí de todo mundo aqui em mais um seminário da pós-graduação em Física da UFPR. E hoje a gente está realizando esse seminário em conjunto com o seminário da graduação em Física também da UFPR. Então, antes de eu passar a palavra para o Raul fazer alguns avisos referente ao seminário da graduação, eu quero já de antemão agradecer ao professor Giovanni, que veio comemorar o aniversário ministrando um seminário para a gente, né? Então, obrigada, Giovanni. E aí eu passo agora a palavra para o Raul e depois a gente faz a introdução do professor Giovanni Vasconcelos. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu gostaria primeiro de agradecer a organização dos seminários da pós-graduação, o professor Alessandro e o professor Tiago, em permitir esse seminário conjunto de hoje. Agradecer também ao professor Giovanni em aceitar o nosso convite. Nós, os seminários da graduação, assim como da pós, estamos trazendo seminários remotos durante essa infeliz pandemia. Eu gostaria de convidar todos e todas a nos seguirem nessas redes sociais, no Facebook e Instagram, como Seminários da Graduação UFPR. Por lá nós divulgamos nossos seminários, que fazemos sempre na plataforma do YouTube. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Obrigado, professor Alessandro, professor Tiago, professor Giovanni, pela presença. E eu devolvo a palavra ao professor Alessandro. Obrigada, Raul. Bom, então, mais uma vez agradeço ao professor Giovanni. O professor Giovanni Vasconcelos, ele é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Pernambuco, ele é mestre em Física pela Universidade Federal de Pernambuco e fez o doutorado em Física pela The University of Chicago. Ele fez o pós-doutorado em Matemática lá na Ohio State University e ele já foi bolsista da Fundação Alexander von Humboldt, no Departamento de Física da Universidade... Eu vou deixar essa palavra em alemão, depois se o Giovanni quiser ele fala, mas lá em Berlim. E já foi professor visitante também, tanto na Portland State University quanto na Imperial College London. E desde 2018, ele é professor titular livre aqui no Departamento de Física da Universidade Federal do Paraná. O professor Giovanni ele é bolsista de produtividade do CNPq e ele tem experiência nas áreas de física matemática, física estatística, física de sistemas complexos e dinâmica de fluidos, atuando principalmente nos seguintes temas: dinâmica de interface em fluidos, dinâmica de vórtices, turbulência, termodinâmica quântica, análise complexa aplicada, sistemas dinâmicos, econofísica, modelos epidemiológicos e física biológica. Professor Giovanni, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade em ministrar um seminário aqui para a gente e a palavra é sua. Muito obrigado, professora Alessandra. Agradeço também ao professor Tiago, os coordenadores do seminário da pós-graduação. E os agradecimentos também ao Raul e toda a equipe do seminário da graduação. É uma honra, um privilégio poder fazer esse seminário conjunto das atividades da pós-graduação, como também dos nossos estudantes de graduação. Eu acho que são atividades importantíssimas para a formação de físicos, né, cientistas em geral, mas físicos em particular, participar desses seminários. Eu acho que nós temos a oportunidade de ver novas ideias, debater novos conceitos, e eu acho que é uma atividade central da nossa pós-graduação e também da nossa graduação. Então, já ministrei seminários na graduação, já 2 seminários, então tive uma experiência muito agradável, e claro, aqui também na nossa pós-graduação. Então, eu só quero dar boas-vindas a todos os que estão nos ouvindo e nos vendo, e agradecer a toda a equipe que organiza este evento. Quero também saudar aqueles que não estão da nossa comunidade aqui da Federal do Paraná,
que são de outras instituições ou que não são do meio acadêmico, mas que possam, porventura, estar nos acompanhando pelo canal do YouTube. Então, a minha tarefa hoje é bastante difícil, porque já houve outros seminários, tanto na pós-graduação como na graduação, sobre esse tema. É um tema importante, né? Um tema muito atual, e talvez nunca seja demais a gente discutir alguns aspectos da dinâmica dessa epidemia. Então, eu vou falar sobre a matemática, mais uma vez, da Covid-19, mas focalizando em outros aspectos que talvez não tenham sido abordados nas outras apresentações, particularmente sobre complexidade, o surgimento de leis de potência como a manifestação desta complexidade, especificamente no sistema epidemiológico, e outras considerações finais que eu vou fazer sobre a situação atual. Então, esse é o nosso roteiro de hoje. Eu peço permissão àqueles que, porventura, tenham visto o seminário conjunto com o Departamento de Física da Federal de Pernambuco, quando nós fizemos uma breve apresentação sobre a rede cooperativa de pesquisa Modintev. Eu vou repetir um pouco daquele histórico, porque alguns alunos de graduação podem não ter tido a oportunidade de ver aquele seminário, então eu preciso contextualizar como a rede surgiu, como as pesquisas iniciaram e evoluíram, e uma breve prestação de conta. Mas o meu interesse, então, é falar sobre um paper, um artigo mais recente, um trabalho mais recente, que envolve essa noção de complexidade, como manifesta na dinâmica de epidemias, e particularmente como estudar isso através de modelos matemáticos relativamente simples, mas ao mesmo tempo bastante sofisticados. E no final vou, como foi feito no outro seminário conjunto, apresentar ou reapresentar o sistema Modintev, que implementa esses modelos de crescimento e permite que qualquer usuário possa ter uma ideia da evolução da curva epidêmica em qualquer local, qualquer país do mundo, ou cidade ou estado do Brasil. E na segunda parte, então, eu queria aproveitar a oportunidade, eu acho que eu não podia me furtar a fazer algumas considerações gerais sobre a situação. É uma avaliação pessoal, são as minhas considerações, não representam, claro, a opinião de nenhum dos colaboradores da rede, sobre a situação atual. Basicamente, meu interesse aqui é discutir, de uma maneira breve, como governos e a sociedade em geral reagem a epidemias no contexto geral, não especificamente essa como um exemplo de como o problema é realmente complexo, né? Essa interação das pessoas, da população, da sociedade com a propagação do vírus. E algumas conclusões finais. Então, apresentando a nossa rede, é uma rede colaborativa de pesquisa sobre exatamente a modelagem da propagação, da evolução da epidemia causada pelo novo coronavírus, a Covid-19, que envolve 3 universidades. Então, aqui no Paraná, o Departamento de Física, na Federal de Pernambuco, tanto o Departamento de Física, o professor Antônio Murilo e o Arthur, estudante de doutorado, e o Departamento de Estatística, o professor Raidonal Ospina. E no Departamento de Física da Federal de Sergipe, os professores Gerson Duarte e Francisco Almeida. Esses são os colaboradores do trabalho que eu vou discutir hoje. Mas a rede envolve outros colaboradores, outros participantes que colaboram de diversas formas. Então, quem quiser conhecer um pouco mais da rede, eu convido que visitem a nossa página, vai encontrar várias informações. Aqui tem informação sobre a equipe. Então, temos aqui no Departamento de Física, além de mim, o Luan, estudante de iniciação científica, então, o professor Antônio Murilo, o Arthur, o professor Francisco, o professor Gerson, da Federal de Sergipe, o professor André Maurício também participa da nossa rede, então, aqui o professor Raidonal Ospina, estudante César Leonardo, e temos colaboradores externos que, em diversos momentos, participaram e participam, outros nomes que não estão aqui, que participam dessas nossas pesquisas. Então, fica aí o convite para quem quiser conhecer um pouco mais. Tem várias informações aqui que vocês podem explorar. Mas eu queria colocar o contexto, né? A criação do grupo. Eu sempre apresento esse slide que, logo no início, em 22 de março, nós criamos um grupo de discussão, ainda de forma informal, e o professor Antônio Murilo, que criou o grupo, e na mensagem inicial ele colocou exatamente o objetivo desse grupo de pesquisa,
de concentrar esforços para auxiliar no estudo e no combate da pandemia. Então, é importante para a gente essa segunda palavra, o combate. Nós queríamos não apenas fazer pesquisa, mas que, de alguma forma, essa pesquisa pudesse reverter ou se refletir no auxílio como um instrumento também de combate à epidemia. Então, esse é o contexto. E, após a criação daquele grupo, nós realmente nos embarcamos num verdadeiro, eu já comentei isso outra vez, um verdadeiro esforço de guerra para praticamente sair do conhecimento quase inexistente, muito pequeno sobre esse processo de propagação de epidemias, para um entendimento um pouco mais, pelo menos mais rico em relação ao que nós tínhamos. Então, em cerca de 2 semanas, após um intenso trabalho de pesquisa, discussões, nós já escrevemos e submetemos nosso primeiro trabalho, que focava exatamente em modelar a evolução dessas curvas epidêmicas, basicamente, eu vou explicar mais adiante as curvas de óbitos, e como a gente podia entender, do ponto de vista com a matemática, de modelo simples, possíveis estratégias de intervenção, como você fazer intervenções não farmacológicas, já que o vírus não tem um remédio ainda comprovado e não há uma vacina, então a melhor forma de combater é evitar que o vírus se propague. Então, são as chamadas intervenções não farmacológicas. Então, esse foi o trabalho que foi discutido. O nosso primeiro teve um impacto, eu confesso, além das nossas expectativas. Só para dar uma ideia, nós depositamos o pré-print no MediaCite, que é um banco repositório de pré-print nas áreas de ciência e ciências médicas e biológicas. E até ontem à noite já tinha havido aqui quase 1.990 downloads do PDF. O trabalho publicado já teve mais de 232 downloads. Então, nós tivemos mais de 2.200 downloads, quase 5.000 visualizações. Então, para nós, é um impacto muito grande, que mostra que houve um interesse da comunidade, não só da comunidade científica, mas um pouco além, sobre o que nós discutimos nesse trabalho. E houve também uma repercussão na mídia, começando por uma matéria que foi publicada aqui pela jornalista Camille Brock no portal da Universidade Federal do Paraná, que foi divulgado para a mídia, para os órgãos de imprensa, e despertou um grande interesse, eu posso dizer assim. Então, houve várias matérias na mídia em geral, televisiva, radiofônica, escrita, online, e esse é só um exemplo. E quem quiser conhecer um pouco mais dessa repercussão, é só visitar mais uma vez a nossa página. Vocês vão ter esse artigo em particular. Nós temos ao redor de 15, 14 matérias jornalísticas que apareceram em diversos locais, mas se vocês clicarem aqui, vão encontrar a lista completa, inclusive as repercussões dos novos trabalhos. Então, eu acho que tem valido a pena para nós, como físicos, como cientistas, ter dado alcançado pessoas que estão além, digamos, da academia. Então, essa é a nossa contribuição, que, como eu disse, já estava uma das motivações centrais da nossa rede. Mas o que eu queria falar, então, é sobre este novo trabalho. Foi submetido recentemente, há cerca de 2 semanas, para o Scientific Reports, ainda estamos aguardando os pareceres, mas é nele que nós, digamos assim, fizemos uma interessante descoberta, uma observação de que a complexidade nesses sistemas epidemiológicos se manifesta de 2 formas, e essa segunda forma é que aparentemente não tenha sido observada ainda, e é isso que eu queria discutir com vocês, o que é essa complexidade, como ela se manifesta e qual é a relevância dela, além da relevância, digamos assim, acadêmica. Eu acho que eu vou argumentar que existe muita relevância em lei de potência em sistemas como esse. Então, a primeira colocação que eu tenho que fazer, especialmente para aqueles que não são da área de sistemas complexos, é o que é um sistema complexo, pelo menos como nós entendemos e visualizamos um sistema complexo. Eu coloquei aqui 3 exemplos de sistemas complexos. A turbulência, um fluido turbulento,
como representado nessa figura, onde você vê o campo de velocidade do fluido varia bastante, né? De um ponto para outro ou de um instante para outro no mesmo ponto. Então, são essas variações aparentemente aleatórias no campo de velocidade que dá origem a essa complexidade em um fluido turbulento. Mas essa manifestação da complexidade aparece em outros sistemas. O mercado financeiro é um deles, não é à toa que quando o mercado está muito agitado, se diz que foi um dia turbulento ou um momento turbulento do mercado, porque tem um vínculo, uma associação muito direta com o fenômeno de turbulência. A epidemia também a propagação de epidemias, a dinâmica de epidemias também é um sistema complexo, embora não seja óbvio qual é a conexão disso, por exemplo, com turbulência. Mas é preciso entender que turbulência é para nós o sistema prototipo de um sistema complexo. Para nós, complexidade é turbulência, para simplificar. Então, o que é característico da turbulência? Essa manifestação de estruturas, que são os redemoinhos, os vórtices, de diferentes tamanhos, diferentes escalas. Então, há um processo de cascata de energia, para induzir a turbulência, já que o fluido é viscoso, ele dissipa energia, você tem que girar ou aquecer. Então, forma essas grandes estruturas, grandes redemoinhos, que se partem em estruturas menores, e que essas em estruturas cada vez menores, etc. Então, tem uma dinâmica de múltiplas escalas de tempo e de comprimento, e associado com isso essa ideia de que há uma cascata, uma hierarquia nessas estruturas. O sistema financeiro tem algo semelhante, eu não vou poder me deter aqui, mas lá a gente pode falar numa cascata de informação, só para mostrar que é possível fazer uma analogia além do nome, entre um fluido turbulento e outros sistemas complexos. Mas no nosso caso em particular, sistemas, uma propagação, né, de epidemias numa dada população. E lá existe também algum desses elementos que você vê um sistema turbulento. Então, existe a ideia de hierarquia, são os clusters de propagação, né, dos infectados, formam-se clusters, esses clusters criam, né, infectam outros clusters e assim por diante. Existe essa noção de uma cascata da propagação, do spreading do patógeno, do vírus, que seja. Então, veja que há esses ingredientes do que nós chamamos de um sistema complexo. A dificuldade é que no fluido eu posso medir a velocidade em um determinado ponto e ver o comportamento errático, aleatório, e tentar fazer estatística. Na epidemia, o nosso acesso aos dados é muito mais limitado. A gente não pode acompanhar, né, a propagação do vírus, digamos, em tempo real, medir as flutuações naquele complexo, aquela complexa rede que eu mostrei na transparência anterior. Então, aqui, o dado típico que nós temos são as chamadas curvas epidêmicas, onde você pode medir, mensurar e registrar o número de infectados, o número de casos confirmados, o número de óbitos e outras grandezas, o número de internações, etc. Mas eu vou me concentrar aqui, por causa da Covid-19, da especificidade dela, basicamente na curva de óbitos. Então, é um dado que tem menos subnotificação do que os casos confirmados, porque no caso da Covid-19, o vírus se propaga, nós sabemos, de forma silenciosa. Então, a maioria dos infectados ou são assintomáticos ou tem um sintoma muito leve, que às vezes nem o próprio portador percebe que está portador do vírus. Então, você só descobre se a pessoa... Para ter uma amostragem eficiente, teria que fazer um grande sistema de testagem para saber qual é a proporção de infectados na população. O dado de óbitos são mais confiáveis, os dados de óbitos são mais confiáveis, então nós vamos nos concentrar nele. Então, essa é uma curva epidêmica, é o número acumulado de óbitos em função do tempo, o número total de óbitos. Aí, esse é o tipo de dados que nós temos, não há nenhuma flutuação muito grande, nesse tipo de dado, e então onde está a complexidade, onde se manifesta a complexidade numa curva como essa. Não é na região central, que é uma região de crescimento aproximadamente linear, então é aqui, no início, nessa arrancada inicial do vírus,
e, no final, quando ele vai estacionar, nós vemos no platô o término da epidemia. Então, é aí que reside a dinâmica mais complexa do fenômeno, e é aí que nós temos que olhar com cuidado. Então, só para colocar em contexto, essa é uma curva epidêmica genérica, típica, em que você tem aqueles 3 regimes, que nós chamamos assim, os regimes típicos de uma epidemia, da curva epidêmica, quando é o número acumulado, seja de casos ou de óbitos. Esse crescimento rápido inicial, essa curva tracejada em azul, depois do regime de crescimento mais lento, o regime linear, onde a curva cresce como se fosse uma reta, ou seja, a velocidade é aproximadamente constante. Depois, essa curva preta, que seria a curva epidêmica, começa a se curvar, ou seja, se dobrar, se afasta do regime linear e vai saturando, vai se aproximando do final. Esse é o regime de saturação. Essa curva vermelha acima seria, então, o que nós chamamos do platô. É o valor final, o número total de casos ou o número total de óbitos no final da epidemia. Então, é isso que nós queremos modelar. De uma maneira muito simples e também muito versátil de fazer essa modelagem através dos chamados modelos de crescimento. Eu quero descrever o crescimento daquela curva. Então, nós podemos descrever através de uma equação diferencial simples. Então, C é o número acumulado, pode ser de casos ou de óbitos, ou mesmo de outras grandezas, como eu falei, mas aqui eu vou me concentrar, repito, no número de óbitos. Então, é o número total acumulado de óbitos. Então, nós podemos escrever através de uma equação diferencial simples, em que a taxa de variação dessa curva, desse valor total, é dada por uma função pré-especificada. E essa função f de c, que está aí, que tenta capturar os aspectos mais básicos do fenômeno de crescimento, sem tentar entrar nos mecanismos, digamos, microscópicos, de como realmente se dá essa propagação, como são os contatos, etc., etc. Então, é uma descrição efetiva, mas, ao mesmo tempo, muito capaz de capturar, podemos dizer assim, a física básica do problema. E o primeiro modelo nessa ideia de... primeira proposta nessa ideia de introduzir modelos de crescimento foi, na verdade, para descrever o crescimento de população. Eu não comentei no início, mas a dinâmica de epidemias é, num certo sentido, uma dinâmica de população, é um problema demográfico, como certos grupos da população crescem ou decrescem. E esse tipo de ferramenta foi primeiramente introduzido por Pierre Verhulst, em 1838, quando ele publicou, na verdade, o primeiro artigo, que é o famoso sistema logístico, em que a taxa de crescimento da população, ele pensou nessa... especificamente, eu acho que ele aplicou para a população da França, a taxa de crescimento então, é proporcional ao número presente, esse R é a taxa de crescimento da população. Então, se não houvesse nenhuma limitação, a população tende a crescer exponencialmente, o famoso problema lá malthusiano, mas os recursos são finitos, os indivíduos da população competem pelos mesmos recursos, e essa computação, você precisa, né? Eles competem, está aí o produto C vezes C, o termo C quadrado, que é o termo de competição. Como os recursos são finitos, essa população não vai crescer exponencialmente indefinidamente. Então, esse é o termo de saturação. Pearl e Reed, já nos Estados Unidos, utilizaram bastante, popularizaram esse modelo logístico e reescreveram nessa forma mais comum, em que você fatora o termo C, aí fica claro o primeiro fator após a igualdade, é exatamente o termo de crescimento exponencial, e esse fator entre parênteses é o fator de saturação. E, a partir daí, outros modelos foram desenvolvidos, modelos de crescimento e de outros compartimentos de população. E o mais famoso dele é o modelo SIR, SIR, como nós falamos, introduzido por Kermack e McKendrick, em 27, em que eles, se você pensar bem, uma adaptação do modelo logístico, porque a dinâmica de epidemias, eu disse, é um processo demográfico, um processo de crescimento de população, mas possui pelo menos duas classes de indivíduos, os suscetíveis e os infectados. Os infectados contraíram o patógeno, os suscetíveis ainda não, e, portanto, eles podem contrair a partir do contato com os infectados. Então, essa é a ideia
do modelo, esse primeiro termo após a igualdade. Então, DI seria o número de infectados. Então, a taxa de crescimento depende desse contato entre os infectados e os suscetíveis, termo IS. Mas, quando um indivíduo se torna infectado, ele possivelmente vai se recuperar da infecção, de alguma forma, e, portanto, há uma tendência de cair esse número dos infectados quando ele se recupera. Então, é um termo de correção aí. E se você reescreve da maneira mais usual, está aí esse termo entre parênteses, peso I. Então, esse é o modelo, a parte que descreve a evolução dos infectados no modelo C. Como eu falei, para cada pessoa que se torna infectada, é um suscetível que se tornou infectado. Então, tem o aumento na classe I, decresce a classe S, por essa segunda equação que está aí, a taxa de decréscimo dos suscetíveis. Então, esses betas, são o beta, essa probabilidade, você pode, ou alfa, seria a probabilidade do encontro IS, você pode reescrever aquele alfa como sendo um beta sobre N, para normalizar as coisas. Então, é como se fosse uma espécie de probabilidade de contato entre o infectado e o suscetível. Além disso, você tem a classe dos, podemos chamar a classe dos removidos, que são removidos da dinâmica, porque ou se recuperaram e se tornaram imunes, ou seja, não vão mais contrair o vírus, nesse caso, ou, infelizmente, vieram a óbito. Além disso, existe uma lei de conservação que o número total da população é definido. Então, esse é o modelo básico. Eu não vou discutir muito sobre isso, por razões que... bom, porque já foi discutido aqui em pelo menos 2 seminários, mas, basicamente, a ideia dos compartimentos é essa. Existe uma classe de suscetíveis, pode se tornar infectados e podem se recuperar. E é aí que vem o famoso ou infamoso R0, né? O tal número básico de reprodução. Se eu reescrever a equação para o I do modelo SEER, e está aí a forma, eu só fatorei um gama e o fator R0 que aparece aí é, portanto, beta sobre gama. Aí suponha que, inicialmente, no instante zero, toda a população é suscetível. Claro, eu vou ter que colocar N-1, tem que colocar pelo menos um infectado, mas aproximadamente S0 é N. Então, aquele fator S sobre N é 1. Então, a taxa de crescimento dos infectados, DI dt no instante zero, seria R0 menos 1. Então, um erro de digitação, peço desculpa. Então, se R0 for maior que 1, o DI dt seria maior do que 0, e não maior do que 1. O maior do que 1 está lá. Então, peço desculpa. Então, se R0, aquele parâmetro beta sobre gama, for maior do que 1, haverá um aumento inicial do número de infectados, e aí você vai ter, de fato, uma epidemia. O problema é um pouco mais complexo do que esse, mas para nossa interpretação é suficiente essa discussão preliminar. Então, esse R0, o que é que ele significa? Lembrando, se R0 for maior do que 1, haverá uma epidemia. Se R0 for menor do que 1, esse surto vai rapidamente se extinguir e não vai virar uma epidemia, e muito menos uma pandemia, quando a epidemia se alastra por toda a região. Então, a pergunta é essa, né? O que é que, de fato, R0 significa no contexto de uma epidemia real? É um problema complexo, né? O R0, você pode pensar que é a definição dele própria, a definição matemática. Então, esse número esperado de infecções secundárias causado por um dado infectado durante o tempo que ele vai estar infectado, ou seja, antes da sua recuperação, no caso em que a população é toda suscetível, exceto aquele. Então, você coloca um infectado e vê quanto, na média, ele vai infectar. Esse é um exemplo típico que você pudesse ter. Então, essa pessoa contaminou, transferiu o vírus para 3. É um problema um pouco mais complexo, você teria que fazer realizações dessa epidemia para tirar médias. Você tem que ter um ensemble de epidemias para depois tirar médias, etc. Então, não é tão simples assim a definição do R0, mas é possível dar uma definição matemática. A questão é saber se ele é útil na prática. Essa é uma discussão que talvez eu volte se tiver tempo. Um outro número que é muito usado, especialmente pela mídia, e também por algumas agências, alguns gestores, autoridades, é o número de reprodução efetivo R de T. É como se fosse o papel do R0
mas agora no caso em que a população já tem um certo grau de imunização, já está parcialmente imunizada. Não é mais o caso em que você coloca um infectado na população totalmente suscetível. Então, esse seria mais ou menos esse número esperado de infecções, se a situação já é como está no desenho da direita. As definições podem até fazer sentido, a aplicação prática desses números é muito mais complicado do que parece, eu vou voltar a isso no finalzinho. Mas eu tinha que mencionar os números básicos de reprodução. Como eu vou falar, o RT talvez não tenha importância especial. E a minha opinião pessoal é que mesmo a relevância do R0 para discutir a evolução da epidemia, já que ela só se refere ao tempo inicial, é bastante discutível a importância do R0. Mas eu vou dar outra maneira de ver o R0, porque essa é a maneira que eu acho que pode ajudar a gente comparar. Se nós considerarmos apenas o caso em que não existe recuperado, se só existe infectados suscetíveis, se ele se recuperar, ele volta a ser suscetível novamente, pode ser reinfectado, não adquire imunização. Aquela equação inicial vira essa equação que está aí agora para o DI/DT, e se você fizer a conta simples, recupera o modelo logístico. Então, o chamado modelo CIS-SIS é exatamente o modelo logístico de Verhulst. Tá? E agora, se você reescreve, veja que essa taxa de crescimento dos infectados, que agora só vai crescer, é exatamente um parâmetro gama, R0 menos 1. Então, para mim, você dizer que R0 é maior do que 1, é só essencialmente dizer que a taxa de crescimento é positiva. R0 menor do que 1, a taxa de crescimento é negativa, aquele surto inicial vai se extinguir. E vamos depois tentar extrapolar isso aí para o RT, que é uma medida um pouco mais complicada. Mas eu vou adiantar. Mas veja que há esta conexão entre modelos de crescimento e esse modelo de compartimentos. O modelo CIR, que tem o RT maior, diferente de zero, ou seja, tem essa terceira classe, as pessoas se tornam imunes ou vêm a óbito, a conexão com o modelo de crescimento é um pouco mais complexa de estabelecer, mas existe o modelo de Richards, que eu vou mencionar adiante, onde você pode fazer essa conexão. Então, esse outro modelo de crescimento que nos interessa muito, o modelo de Richards, em que a única diferença em relação ao modelo logístico é esse parâmetro expoente alfa, que ele quebra a simetria. Eu não tive tempo de falar, mas a curva logística, essa figura aí, veja que ela é simétrica em relação ao ponto de inflexão. Essa seta vermelha indica o ponto de inflexão. Antes da inflexão, há uma aceleração. Na inflexão, a aceleração é nula, depois a desaceleração do crescimento. E essa curva é exatamente simétrica. O alfa quebra essa simetria e nós vamos ver que nas epidemias reais as curvas são assimétricas. A vantagem, então, desse modelo é que, tal qual o modelo logístico, ele tem uma solução analítica fácil e em termos só de funções elementares. A desvantagem que nós vamos ver é que, pela forma, é um modelo logístico levemente modificado, o crescimento inicial é exponencial e aquela aproximação para o platô, eu vou até voltar aqui, lá onde está escrito slow growth, no final, também é uma aproximação exponencial. Para os estudantes de física, essa parte final é exatamente a equação, se você fizer aproximação, quando estiver próximo do platô, é a equação da carga do capacitor. Então, ele satura rapidamente, exponencialmente rápido. E nós vamos ver que as epidemias em geral, mas em particular a Covid-19, essa aproximação não é exponencial. Então, nós precisamos modificar o modelo para descrever melhor os dados, ou para descrever bem os dados. Existe uma conexão, eu mencionei, entre esse modelo de Richards e aqueles modelos CIR, e variações dele, mas eu não tenho tempo para comentar isso, só mencionando que nós temos um artigo lá no medRxiv. Quem tiver interesse, por favor, consulte. Então, o crescimento inicial, se eu quiser fugir daquele crescimento exponencial, eu posso fazer esse modelo dCdt proporcional a C elevado a uma potência Q. Se Q for 1, eu volto ao crescimento exponencial, que é aquela parte inicial do modelo logístico. Mas se Q for diferente de 1, eu tenho um crescimento subexponencial. Se Q for menor do que 1, um crescimento subexponencial.
Este modelo também pode ser resolvido analiticamente, a equação está aí, bem simples, é basicamente, né, uma potência, né, um termo linear no tempo elevado a um certo expoente. Essa função é conhecida entre os físicos como a função Q exponencial. Então, esse nome vai dar, essa nomenclatura vai dar nome a este modelo. Nós vamos nos referir a esse modelo como modelo Q exponencial. O que é que este Q mede, então? Ele controla o regime, a natureza do crescimento. E eu faço essa analogia para ajudar os alunos, ou quem não conhece esse modelo, a entender. Q igual a zero é como se fosse juros simples, né? A dívida cresce, né, de forma constante. A taxa de crescimento é sempre constante. O ponto 3, em azul, Q igual a 1 é como se fosse juros compostos, né? A dívida cresce exponencialmente. E o caso Q menor do que 1 é como se fosse juros subcompostos, né? Então, é um caso intermediário, crescimento mais lento entre um e outro, e o parâmetro R é exatamente a taxa de crescimento, é como se fosse a taxa de juros, mas tem 3 regimes de juros possíveis. Quando eu conjugo isso, que é esse primeiro termo, com o termo de assimetria, e colocar mais um expoente P, então agora eu tenho 3 expoentes, eu deixo o modelo muito mais completo, e esse é o que nós chamamos de modelo logístico beta. Beta porque essa distribuição que está, essa função que está à direita, é chamada distribuição beta ou beta generalizada, mas não vem ao caso, então é só uma terminologia. Mas o que é que esse parâmetro extra P vai me dar? É exatamente vai evitar que aquela carga, a equação da carga do capacitor, não se dê mais de forma exponencial, mas de forma subexponencial, polinomial. Então, é o que eu tentei rapidamente resumir nos 4 parâmetros. O R já falei, o Q já falei. O alfa é aquele parâmetro de assimetria, vocês vão ver que ele quebra a simetria da curva e faz com que ela se curve mais rapidamente para o platô. E o P é o parâmetro que nos interessa hoje, que controla a aproximação ao platô. É um modelo bastante geral, né? Eu costumo dizer que está aí, que é o modelo mais simples, o modelo simples mais geral possível, né? Porque ele captura tudo que você precisa saber, essencialmente, numa curva epidêmica empírica, você pode escrever essencialmente por esse modelo, e isso nos casos típicos. Nós vamos ver que tem os casos atípicos, aí nenhum modelo vai conseguir. Não é um modelo novo, né? Foi introduzido por Tsoulas e Wallace em 2002, mas, curiosamente, muitos dos aspectos que eu vou mencionar aqui rapidamente não tinham sido observados até então. Então, quase 20 anos depois, por exemplo, não tinha sido observado que este modelo admite uma solução analítica. Eu consigo, aqui eu só coloquei em variáveis, digamos, adimensionais, esse C minúsculo é a fração do número de casos, ou número de óbitos, né, pelo valor máximo, e você reescreve a equação desse jeito. É fácil de ser integrada, eu não vou discutir aqui os detalhes, e dá uma solução explícita, mas não faz diferença, T em função do C, e o 2F1 é a função hipergeométrica de Gauss. Então, essa solução que não tinha aparecido antes, por razões que a gente ainda não entendeu. E isso é muito útil, porque permite, vocês vão ver, a implementação computacional do modelo de uma maneira muito rápida e eficiente. E ajuda também a entender aqueles 3 regimes que eu falei. Então, o regime inicial é aquela Q exponencial, essa parte em vermelho. A parte final, a aproximação ao platô, é a parte em azul. A gente pode fazer a mesma análise agora assintótica quando o T é muito grande e encontrar que a solução é essa que está aí. E na região intermediária, eu já disse, não há muita complexidade ali, é uma reta com uma pequena correção, por exemplo, o próximo termo, esse termo de terceira ordem aí. Mas esse é o termo que envolve a terceira derivada. Eu não vou poder falar muito aqui, mas é uma grandeza que nós estamos usando muito agora na nova versão do aplicativo, que é a velocidade da aceleração, é o jerk, e ele é negativo exatamente para fazer aquela aproximação do platô. E é controlada pelo parâmetro alfa, vou já mostrar na figura. Então, qual é o resumo aqui que eu queria que vocês entendessem? É que este modelo BLM, modelo logístico beta,
No regime inicial, tem um crescimento exponencial, t elevado a uma potência, ou polinomial, desculpa, não exponencial, mas um crescimento polinomial. E a aproximação do platô também é polinomial, uma lei de potência, né? B sobre t elevado a um expoente, essa equação em azul. Então, isso é onde está essa complexidade que eu falei. E aqui está, então, só para vocês entenderem depois, eu posso medir agora o que a gente chama esse pequeno parâmetro epsilon, essa variável epsilon, que é o que falta para chegar ao final. Então, é o número de mortes residual, é o K, que seria o valor total final, menos o valor atual C, digamos, para o número de óbitos. E aquela grandeza, pela equação que eu acabei de mostrar, ela decresce com uma lei de potência, 1 sobre t elevado a um expoente. No caso do modelo de Richter e do outro, isso decresce exponencialmente rápido. Então, a curva rapidamente sobe para o platô. E no caso do modelo do BLM, não é verdade. E nós vamos ver que nos dados também não é verdade. Então, essa é o resumo, digamos assim, do modelo. Ele tem... Podemos pensar em 4 parâmetros, mas o parâmetro R, que é a taxa de crescimento, ele basicamente controla a escala de tempo e vai controlar a posição desse ponto de inflexão, esse TC, o ponto em vermelho, que é quando há mudança na curvatura, na concavidade da curva, e controla também a declividade, né? Quanto maior o R, mais rápido ele vai subir nessa região, quanto menor o R, mais lento ele sobe. O parâmetro que, portanto, controla o tipo de crescimento do início, o alfa está indicado aí, é quão rápido ele vai se afastar do regime linear, ele vai bend the curve, né? Vai dobrar a curva em direção ao platô, e o parâmetro P controla exatamente quão rápido ou quão lento essa curva preta vai se aproximar da curva vermelha. Essa curva magenta que dá aquele regime assintótico de aproximação, é a fase de saturação, como nós chamamos. E vamos agora mostrar a aplicação desse modelo aos dados reais, para vocês verem quão bom, quão eficiente ele é para descrever os dados. Está aqui um primeiro dado. Essas são figuras que estão no artigo que foi submetido, então já estão um pouco defasadas, mas podemos atualizar rapidamente. São 2 casos em que o P é muito pequeno. Eu esqueci de comentar que quando P é igual a 1, nós recuperamos o modelo de Richards e, portanto, recuperamos, e se Q foi igual a 1 também, mas particularmente se P foi igual a 1, nós recuperamos aquela aproximação exponencialmente rápida do platô. P maior do que 1 significa uma aproximação polinomial. Então, quanto mais próximo o P estiver de 1, mais rápida será essa aproximação, essa saturação em direção ao platô. Então, os dados da Holanda, por exemplo, e da Itália, são 2 países em que o P era muito próximo de 1. Então, eles acham que é uma aproximação quase exponencial. E esses insets, essas curvas auxiliares que estão aí, é exatamente aquela grandeza epsilon, é o que falta para o final. E você vê nesse gráfico em escala, é uma escala log-log, uma lei de potência, na escala log-log, é uma reta, e você vê que a aproximação é aproximadamente uma reta, não tanto, porque veja o P é pequeno, então você está um pouco próximo ainda daquele regime exponencial. Mas veja o próximo caso, a Alemanha. O P já é maior, então o P já é substancialmente maior do que 1. Então não há dúvida que este é um regime de lei de potência. E esse inset aí, em escala log-log, veja que a reta é muito boa. Certo? Então, é uma aproximação mais lenta, né, polinomialmente, mais lenta do que no outro. E tem os casos ainda mais lentos, né? Por exemplo, na época, o Reino Unido e a Suécia, um P próximo de 2, ou em alguns casos até maior que 2. Então, veja que ambos os casos, mas particularmente a Suécia, veja que essa aproximação é bastante lenta. Então, isso é preocupante pela seguinte razão, é o que eu chamo o perigo das leis de potência nesse caso. Porque quanto mais lento for a aproximação ao platô, que é o término, mais tempo o vírus vai estar se propagando, numa velocidade mais baixa, mas vai estar se propagando. Então, maior o risco de haver uma ressurgência das infecções, como nós temos observado em vários países, etc. Então, se você tiver a opção de fazer a curva subir exponencialmente rápido, melhor. Né? E este valor de P, nós argumentamos,
que tem a ver exatamente com o tipo de medidas de controle que foram tomadas já nessa parte, na segunda parte, digamos assim, na segunda metade da evolução da epidemia. Medidas mais efetivas de controle vão fazer essa curva subir mais rapidamente, mais exponencialmente, ou mais próxima do exponencial que possível. Medidas mais lentas, como foi o caso da Suécia, por exemplo, ela vai crescer polinomialmente lento, com um P relativamente grande. Então, este modelo está implementado no modo interno, e eu vou dar exemplo disso, mas como meu tempo já só me restam aqui alguns 10 ou 15 minutos, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para a segunda parte, que são só considerações gerais sobre a epidemia, e depois eu volto para a gente fazer o seguinte, eu quero atualizar aqui ao vivo e em cores com vocês algumas dessas curvas, para vocês verem exatamente onde está o perigo do que eu chamo desse P, um P grande, e a maior chance dessa epidemia no grupo específico perdurar por mais tempo e, eventualmente, ter um aumento de casos. Então, eu vou deixar para fazer a aplicação do modo interno no final, e aí vou fazer uma pequena pausa, respirar fundo, tomar beber um pouco d'água para começar essa segunda parte, onde nesses 10 minutos finais eu queria fazer alguns comentários de natureza geral, aí da minha ótica, sobre como essa epidemia evoluiu no mundo em geral, no Brasil em particular, mas tentando dar uma perspectiva mais ampla e contrastar rapidamente com outras epidemias, para vocês verem o que há de novo e o que não há, talvez, de novo. Então, como eu falei, é um tema bastante delicado, né, porque envolve várias interpretações. Então, eu vou tentar dar algumas sinalizações do que eu entendo pode ter acontecido da maneira geral. A primeira coisa, pelo menos que nós aprendemos no grupo, eu particularmente, que eu não cheguei a discutir, que foi o tema daquele primeiro artigo, quando nós modelamos intervenções, e os exemplos no mundo mostram isso, que é preciso agir rápido. Tomar medidas rápidas, o mais forte, o mais drástico possível, para conter a propagação exponencial do vírus e, mais adiante, fazer com que aquela curva se dobre para o platô. Não adianta só conter o início, tem que conter o final também. E, se possível, fazer com que ela suba para o platô exponencialmente rápido. Então, esses são os grandes desafios para todos nós. E o meu interesse em particular no problema, como de todos nós, né, população em geral, foi exatamente de ver como a epidemia se iniciou e se propagou rapidamente pelo mundo, da China para a Europa e de lá para as Américas, a África, etc. Não só eu, né, mas que observava o início, né, e que a resposta, por exemplo, do Brasil e de outros países, mas vamos considerar no Brasil, não tinha a intensidade que deveria ter. Então, eu escrevi uma carta para a diretoria da SBF, sugerindo que a SBF pudesse motivar mais discussões científicas sobre esse problema, que na época eram muito, muito poucas ainda, especialmente entre os físicos e próprios matemáticos, estatísticos, as ciências exatas em geral. E essa carta se transformou num artigo de opinião que está lá. E eu fiz algumas colocações sem ter feito nenhuma pesquisa ainda. Então, era só aquela questão observacional. Mas já havia, pelos exemplos, que o custo, já dava para perceber, que o custo de retardar medidas mais drásticas poderia ser muito alto e que, portanto, era preciso agir rápido. E agir rápido e agir forte. O Brasil agiu rápido, certo? Tomou várias medidas de mitigação, os estados, a maioria dos municípios, e conseguiu reduzir o ritmo de crescimento inicial. Veja que essa é a curva do Brasil, à esquerda, eu coloquei para contrastar com a curva dos Estados Unidos. Então, o número acumulado de óbitos em função do dia, a partir do primeiro óbito. Então, você pode comparar as fases, as curvas quando estão na mesma fase em relação ao primeiro óbito. E eu coloquei em escala semilog. Então, o eixo vertical está em escala logarítmica, o eixo horizontal em escala linear,
Então, só relembrando que, numa escala semilog, uma curva exponencial se apresenta como uma reta. E veja que a curva à esquerda do Brasil é bastante nessa concavidade para baixo, se afasta muito de uma reta. Então, isso é a assinatura de um crescimento subexponencial, Q menor do que 1. E nós atribuímos isso, né, como consequência dessas medidas de mitigação. Não há outra explicação mais plausível para isso. Os Estados Unidos retardaram mais essas medidas e permitiram, portanto, um crescimento, pelo menos no primeiro mês. Veja que a reta cai em cima dos pontos. O problema é que o Brasil, diferentemente de outros países da Europa que também tiveram um crescimento exponencial, ou seja, começaram pior do que o Brasil no início, ainda não conseguiu dobrar a curva em direção ao platô. Certo? E esse é um gráfico que eu fiz de ontem, acessando o Mode Interv, e você veja que esse crescimento agora é escala linear. Então, o crescimento linear, essa curva, aquela fase intermediária, já se prolonga por quase 3 meses. Então, faltaram medidas para entortar essa curva em direção ao platô. Aí vem a pergunta agora, né, que eu queria colocar aqui como discussão para reflexão futura, não vai dar para a gente, é um tema muito, muito vasto, muito delicado, mas eu vou me permitir agora colocar o meu chapéu de engenheiro de obras prontas, né, e tentar dizer, engenheiro que sou, mas que nunca exerci, para fazer algumas considerações sobre como eu vi esse início do enfrentamento da epidemia aqui no Brasil. Como eu já falei, o Ministério da Saúde, no início, tinha uma preocupação muito grande de preparar o SUS para os efeitos da epidemia. E não teve o mesmo empenho, vamos dizer assim, em tomar medidas ou promover medidas de conter ou retardar a propagação do vírus. Mais ou menos diz que, olha, é tão difícil você conter o vírus, né? Vai se propagar, porque, pelas razões, ele se propaga silenciosamente. Vamos tentar proteger os grupos de maior risco, né? E tentar ir administrando, de uma maneira simplificada. E a equipe de então, do ex-ministro Mandetta, com toda a sua equipe, fez várias ações ou manifestações que, naquele momento, por exemplo, me deixaram muito preocupados. Por exemplo, o Dr. João Gabardo dos Reis, que era o secretário executivo, logo no início de abril, ainda tinha aquela discussão se você poderia permitir que o vírus circulasse mais entre os jovens, se você proteger os idosos ou os grupos de risco, isso vai criar uma imunização, isso dá tempo do sistema ir se preparando, então o crescimento, a imunização vai acontecer de forma lenta, ao invés de ter tentado ver mecanismo de barrar, inclusive, a disseminação do vírus da maneira mais eficaz. Wanderson de Oliveira, que era então secretário de Vigilância, fez um comentário da mesma linha 2 dias depois, né, tentando explicar que, em teoria, essa ideia que se você abrisse o sistema para populações mais jovens e assim criar uma certa imunidade que permitisse proteger os grupos de risco, ele disse que essa teoria, em tese, era razoável, né, desde que tivessem leitos respiradores, etc., etc. Mas não é, porque a taxa, uma vez que a pessoa precisa de um leito e de um respirador, a taxa de mortalidade é muito alta. Então, essa não era uma estratégia razoável. Mas isso foi muito discutido, não só no Brasil, né, em vários países que estavam tentando entender como enfrentar. Então, as minhas colocações a partir de agora, exatamente, a minha curiosidade de entender como os governos e as sociedades reagem diante de uma pandemia, especialmente de uma que sem precedentes. Você não tem ainda o arsenal de medidas testadas para enfrentar. E no mesmo dia que aquele meu artigo de opinião foi publicado, eu li uma entrevista muito interessante com o Sir Richard Evans, de Londres, que escreveu um livro sobre a pandemia, um surto de epidemia de cólera em Hamburgo, em segunda metade do século XIX. Então, bem antes da peste, da gripe espanhola. E ele via que as reações que
que os governantes tiveram, os gestores tiveram, é muito semelhante com o que acontece hoje e que aconteceu em outras epidemias. E o entrevistador, é uma entrevista, tentou, né, extrair mais informações sobre isso, tentando ver se havia alguma diferença dependendo do regime de governo ou do espectro político do governo. Ele falou exatamente isso, que, no geral, né, não há muitas diferenças entre governos que são mais autoritários, mais democráticos, mais liberais, na maneira como eles reagem à epidemia. Porque, em última instância, é o vírus que tem a rédea da epidemia, é o vírus que está no controle. Então, é por isso que você vê reações muito parecidas hoje do que aconteceu antes. E cada jornalista ou cada órgão de imprensa vai fazer uma seleção de países cujos os representantes, cujos líderes, de alguma forma, minimizaram os efeitos em algum momento, ou por muitos momentos, e você vê que há um grande espectro aí de países e de regimes, né? E aí, essa revista em particular escolheu 8, mas você pode escolher muito mais. Então, eu coloquei a deles para não ter que fazer a minha escolha. Você certamente terá muito mais aí para selecionar. Mas eu quis colocar mais um, porque 8 não ficaria bom aqui na minha apresentação. Eu escolhi mais uma pessoa, não sei se vocês vão reconhecer, provavelmente não, mas tem 2 aí lado a lado, um representante do Brasil, presidente do Brasil, e o da direita tem a ver exatamente como a sociedade responde, não os governos. É o Dr. Anders Tegnell, que é o diretor da Agência Nacional de Saúde da Suécia. Então, eu quero comparar como sociedades distintas respondem a situações que, num certo sentido, são distintas, mas tem muitas semelhanças também. Então, o Dr. Tegnell, em resposta a um comentário de um jornalista sobre o grande número de mortes na Suécia, a Suécia não saiu muito bem no controle, eu já mostrei antes, da epidemia. Ele falou exatamente isso, que, fazendo uma tradução do que está dito aí, que é claro que é um enorme, né, ele e a agência pesar pelas fatalidades, mas não estava realmente seguro ou esclarecido sobre como isso poderia ter sido evitado. Ele disse, we are not sure, né? Não temos certezas de que fazer algo diferente faria uma enorme diferença. Esse é o diretor da Agência Nacional de Saúde. Mais ou menos na mesma época, nosso presidente deu uma resposta semelhante, quando perguntado o que ele poderia dizer sobre o fato que o Brasil ter ultrapassado o número de mortes da China. A resposta dele foi, e daí? Né? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Eu coloquei isso aí para contrastar. O estilo é muito diferente, mas se você analisar, o conteúdo é muito semelhante. Né? O Lai não estava seguro, e lá era o diretor, não estava seguro do que fazer, que algo poderia ter sido feito diferente, porque estava tudo testando. Então, mas a reação é muito forte, foi muito diferente. Então, o e daí virou assunto no mundo inteiro, né? Teve um editorial do The Lancet que falava sobre isso, e você não via editoriais, eu vi muitas reportagens sobre a situação da Suécia, mas não via o mesmo tom de crítica que você vê nesse caso. Então, qual é a minha mensagem aqui que eu fiquei pensando? Que depende muito, né? Depende muito, a reação depende muito da percepção de cada um em relação ao problema em geral, da sociedade em geral. Depende da nossa visão de mundo, né, da nossa cosmovisão, se você quiser, e não do problema em particular. Então, é esse contexto geral que o diretor-geral do OMS tentou chamar atenção para isso quando, mais de uma vez, solicitou que não politizasse o vírus. Né? E fez isso em abril, fez isso mais recentemente, tem sempre sido feito. Claro que ele faz um tanto meio por desencargo de consciência, porque é quase impossível em qualquer sociedade, né? Que tem a sociedade democrática, você não levar essa discussão para esse nível mais geral. Então, eu quis colocar aqui, porque a minha avaliação é que essa ótica, se puder ser evitada, é melhor, porque ela não contribui muitas vezes para o problema específico,
que é entender a evolução, a dinâmica de propagação da epidemia. E eu vou dar um exemplo, meu tempo já está quase esgotado, eu vou dar um exemplo aqui que eu achei que foi muito exagerada essa reação. Então, vocês devem ter lembrado, quando aí no início de junho, houve uma grande discussão que o Ministério da Saúde estava maquiando os dados. Todos os jornais, todas as televisões falaram sobre isso. E quando eu fui ver, e outras pessoas foram ver, o que é que estava acontecendo? O que estava acontecendo é que, quando as secretarias de saúde divulgam os dados, eu leio aqui, esse foi o exemplo da Secretaria de Saúde, se você tem 50 óbitos hoje, que foram notificados, mas se 20 um certo aconteceu nas 24 horas, eles informam, lança os óbitos anteriores na data original do óbito, né? E aí ele diz no final, isso corrige a curva e não há erro nenhum. O Ministério da Saúde estava fazendo exatamente isso, mas não divulgou, disse que não ia mais divulgar o número total. Mas o número que foram notificados naquelas últimas 24 horas, não que ocorreram, mas foram notificados. Isso gerou uma grande celeuma, né? Porque já havia um ambiente muito polarizado, se você quiser chamar assim. Mas não havia nada de errado, era só uma forma de apresentar, porque, desculpa, esse número total que foram notificados naquelas 24 horas, nem sempre é uma grandeza relevante. Então, houve muita discussão, foi parar no Supremo Tribunal. Então, até os ministros da Suprema Corte, né, se investiram no papel de epidemiologistas. E quando você vai analisar qual foi uma consequência direta desse tipo de discussão, tanto, a meu ver, atropelada, né? É que aí os consórcios de imprensa começaram a duvidar dos dados do Ministério, que simplesmente compilam os dados das secretarias. E aí lançaram seu próprio sistema de tabulação dos dados, a partir dos dados das secretarias, criaram a média móvel, né, para reduzir. Então, esse é o número diário de casos, o número diário de mortes, e compara a média móvel de hoje com a média móvel de 14 dias atrás. Certo? E aí diz se está crescendo, ou se está decrescendo, ou se está em estabilidade. O problema é que essa média móvel é muito imperfeita para monitorar a epidemia, certo? Porque não só você compara apenas 2 dias, né, hoje e 14 dias atrás, portanto, tem muitas flutuações. Um dia o estado está amarelo, outro dia está vermelho, depois pode estar verde por causa dessas flutuações, mas mais ainda, eles estão usando os dados totais daquele dia, do número de óbitos que foram notificados, não que realmente aconteceram. Eles não vão lá atrás e lançam a data. Isso causa um embaralhamento dos dados e pode levar a informações que não são, de fato, factuais. Um exemplo está aqui, nesse dia, um gráfico que saiu na Folha de São Paulo, Teresina aparecia como acelerado. Lá embaixo, difícil de ler, mas estava acelerado. Eu acompanho o caso de Teresina há muito tempo, por várias razões, mas Teresina não está acelerado, está desacelerando. Né? E você vai no modo interno e vê que a curva não está acelerando. Aí eu entrei em contato com o pessoal que faz essa tabulação de dados, não, me manda a curva da média móvel, está aí essa curva em vermelho. Então, essa refere-se à data, usando o número de óbitos na data que ocorreram. E você vê que a média móvel está sempre decaindo, então não está acelerando. Então, quando você usa esses dados, o número total de óbitos que foram divulgados, que podem ter óbitos que ocorreram 1 mês ou mais atrás, isso embaralha esses pontos da curva e a informação começa a ficar muito ruidosa. Então, é um exemplo de como essas discussões podem levar a efeitos que realmente não informam a situação. O problema do R, eu não vou discutir, né? Esse R é um outro seminário, há muitas dificuldades de entender o que é o R. Eu acho que o R não dá, é basicamente uma taxa de crescimento, uma taxa de aceleração. Tudo que você vê com o R, você certamente consegue ver numa curva como essa que está aí no modo interno, se a curva está acelerando, desacelerando, se está com a velocidade constante. Então, muito cuidado. E eu queria concluir sugerindo aqui para os alunos, especialmente os alunos de pós-graduação e graduação, que, se tivessem tempo, consultassem esse artigo, que saiu no Nature um mês e meio atrás, onde eles discutem exatamente, é um manifesto sobre
modelos, né? Que é preciso muita cautela para interpretar os modelos, as hipóteses que estão no modelo, os interesses dos modeladores, né? A estrutura do modelo, o que é que está dentro do modelo, antes de você confiar nos dados. Então, é muito interessante, eles chamam a atenção para vários aspectos importantes que nós temos que ter em mente quando usarmos modelos, né? E nós que somos modeladores, temos que ter essa responsabilidade, particularmente em momentos de emergência, como nós estamos vivendo. Então, não acreditar em todos os modelos e, na medida do possível, se informar melhor sobre as hipóteses, sobre os resultados e tentar fazer uma análise. E é para isso que o modo interno foi feito. E uma coisa curiosa que eu quero só concluir aqui é que um dos problemas é que a complexidade pode ser inimiga da relevância. O modelo é tão complexo que você perdeu a relevância. Mas a complexidade que ele usa aí não é a complexidade que eu mencionei antes, é mais do que eu chamo a complicação do modelo. Então, esse é um modelo de compartimento que tem 8 compartimentos. Você coloca mais compartimentos, tenta ajustar melhor os dados. Tinha uma frase lá no início, ou no meio, que eu falei que o modelo de compartimento, com parâmetros constantes, não é um bom modelo para a Covid-19. Você tenta contornar isso com colocando outros ingredientes no modelo, mas pode ficar tão complicado que talvez não seja a maneira. Então, esse exercício de cautela em relação a modelos é muito importante nessas situações. Eu acho que eu vou concluir aqui, eu vou deixar para falar sobre modo interno, se houver alguma pergunta, e o meu tempo já está esgotado. Eu queria só fazer as seguintes considerações finais. Que essa dinâmica complexa da epidemia, porque é uma interação muito forte entre a propagação do vírus e a resposta da população. Então, isso é que dá origem àquela manifestação da dinâmica complexa, e você observa isso nas leis de potência. Por isso que é importante acompanhar os regimes de crescimento. E é por isso que eu disse que o perigo da lei de potência, especialmente, no início, mas particularmente no final, porque esse perigo da epidemia existe do começo ao fim, e que medidas são necessárias do começo ao fim. Mesmo no final, a gente pode voltar a discutir isso, países que achavam que já estava tudo sob controle, de repente veio um ressurgimento da infecção, da epidemia. Então, como eu falei, e uma outra mensagem aí da OMS, não é minha, né? Mas o nosso interesse é entender a dinâmica em si, de como essa epidemia se propaga num dado grupo populacional, se pudermos evitar esse viés da politização. Já disse o diretor-geral Tedros Adhanom da OMS, que é um caminho a ser buscado. E do ponto de vista científico, a mensagem que eu quero deixar é que esses modelos de crescimento podem ajudar a monitorar o estágio da epidemia em um determinado local, estado, país, cidade, e a partir dessa tendência, você antevê para onde ela pode ir no futuro. Então, esse modelo de crescimento, vocês viram lá a qualidade dos ajustes, são excelentes, e tem essa vantagem, vamos dizer assim, de ser usado como uma ferramenta de monitoramento da evolução da epidemia. E é que para isso que foi criado o ModIntev, né? Então, eu coloquei mais cedo aquele QR Code. Se vocês puderem acessar, baixar, né, e usar o ModIntev, vocês vão ver como toda essa análise está implementada lá de forma simples e para o uso de todos. Com isso, eu agradeço muito o tempo de vocês, a paciência. Peço desculpa aos organizadores por ter extrapolado o tema, mas eu queria cobrir um espectro um pouco mais amplo do problema do que só o lado científico. Então, agradeço e fico à disposição de vocês. Muito obrigado. Giovanni, muito obrigada pelo seu seminário. E a sessão está aberta agora para perguntas. Então, quem tiver alguma pergunta, por favor, pode abrir seu microfone e fazê-la. Boa tarde a todos. Boa tarde, Giovanni. Obrigado pela apresentação. Queria parabenizar você, Antônio Murillo, e os colaboradores, né, pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, muito relevante, importante.
Eu não sei se eu ouvi bem o que a Alessandra falou no começo, mas acho que hoje é seu aniversário, é isso? Foi ontem, mas o presente veio hoje. Tá, então as felicitações de qualquer maneira para você. Bom, a minha pergunta é a seguinte, eu queria, até baseado nisso que você falou por último, né, sobre o grau de confiabilidade que a gente pode ter nos modelos, né? Então, a primeira pergunta é no sentido de se existe algum esforço, se está sendo feito alguma coisa na direção de utilizar machine learning para pegar esses dados e, eventualmente, entender qual é o melhor modelo, né? Eu não sou especialista nessa área de machine learning, mas eu fico com a sensação de que técnicas poderiam ser usadas para tentar aprimorar esses modelos. Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda é se você estava mencionando, né, que é importante chegar rapidamente no platô. A minha pergunta é se é possível ter algum tipo de informação sobre o que determina o platô, né? Quer dizer, isso tem a ver simplesmente com as características locais ou tem a ver com as ações governamentais? Imagino que sim, né? Mas é possível, coletando os dados disponíveis agora, tentar entender se tem algo que determina esse platô? Obrigado. Ok, obrigado, professor Renato, aqui do nosso departamento. Sobre a primeira pergunta, eu não sou a pessoa mais indicada para falar de machine learning. Eu sei que muitos trabalhos têm sido feitos, tem outras pessoas na equipe que podem até complementar, vários pesquisadores no Brasil e no mundo tentando usar isso. Eu não posso elaborar muito sobre o problema, porque o que eu entendo, eles querem, só baseado nos dados, né? Enquanto eu falo, eu vou voltar para ter aquela chance que tem a ver com a segunda pergunta, aqui, tentar, sem ter essa modelagem matemática, né, tentar prever ou descrever a evolução. Eu realmente não conheço os detalhes, mas, por exemplo, eu não sei se machine learning iria extrair informação, se você não colocar com a mão, de que teria uma lei de potência. Se você não tem a matemática, digamos, formal por trás, eu posso estar falando sem conhecimento de causa, mas eu não sei se um software que processasse os dados, usasse modelos estatísticos ou redes neurais ou o que seja, para tentar, a partir dos dados, descrever a evolução, pode até conseguir descrever, né, porque existe uma tendência, você modela, mas eu acho que tem uma capacidade limitada neste contexto. A minha visão preliminar de que a matemática, né, através de modelos, tem essa capacidade de extrair informações mais palpáveis, né, que tem um significado dinâmico mais concreto do que simplesmente fazer uma curve fit. Né? Não estamos só ajustando curvas. O modelo é muito bom para ajustar a curva. Eu vou aproveitar para abrir. Quando você clica, está aqui o sistema modo interno. E você tem que... claro, tem a versão para celular, esta é a versão para browser. Você clica em Show Widgets. Enquanto ele abre, ele demora um tempo para carregar. Eu menciono que o aplicativo foi desenvolvido pelo Arthur Brum, que está nos ouvindo, estudante de física, doutorado de física da Federal de Pernambuco. O professor Gerson Duarte Filho, da Federal de Sergipe, contribuiu, várias das rotinas foram implementadas aí, e eu só que acompanhei o trabalho deles. Né? E os dados dos países dos Estados Unidos são daquela base que vocês conhecem da Universidade Johns Hopkins, e os dados do Brasil, eu tenho que prestar aqui meus agradecimentos, são obtidos do site mantido pelo outro doutorando em física, Wesley Cota, da Federal de Viçosa, e ele faz aquela compilação a partir de outros sites, e tem lá o banco de dados, o aplicativo acessa automaticamente o local selecionado, vamos esperar, está carregando, desde que começou a carregar os países. Então, dos países, eu vou olhar o seguinte. Então, a sua segunda pergunta era o que determina o platô.
Bom, essa é uma questão complexa, porque envolve exatamente aquela interação vírus e resposta ao vírus, né? E vamos pegar o Brasil, porque lá é um caso de particular interesse. Você vem e seleciona o país, vamos nos concentrar em país. O aplicativo acessou a base, aqui foi de Johns Hopkins, eu talvez consiga até aumentar um pouquinho para facilitar para vocês. E o modelo agora, eu falei em o sistema, perdão, eu falei naqueles 3 modelos. O modelo de crescimento inicial, que é só para saber se o regime é exponencial ou não. Depois, aquele regime intermediário, onde você começa a ver o ponto de inflexão, que é quando ele começa a se curvar, né, a curva, se afastar desse regime linear para ir buscar o platô, e a fase de saturação. Então, esse é o modelo de Richards, né, região intermediária, e quando já há essa tendência da formação, da aproximação do platô, o modelo mais completo. Então, se você clicar aqui, o sistema faz, ele testa os 3 modelos e basicamente vê qual que melhor se ajusta. Certo? Então, você vê que já saiu do regime inicial, já mostrei que está naquele regime intermediário, e aqui ele vai fazer o ajuste, mostra que o modelo de Richards é o que melhor, não tem cauda, a cauda que a gente diz é aquela parte final, aproximação ao platô. Claro que o BLM jamais vai ajustar essa curva, então está aqui. Aí, veja, a pergunta é, quando é que o platô vai se formar e qual é o valor do platô? Aí tem a ver com essa interação. Essa tendência de crescimento, que é basicamente aquele parâmetro R, né, que é a taxa de crescimento, se você deixar ele vai crescer linearmente por um bom tempo, até que em algum momento, ou por imunização, ou por ações que você bloqueia o contato e bloqueia a propagação, ele começa a se curvar. Veja que a curva preta tende, já ensaia, mas não consegue, porque os dados não têm isso. Então, o que determina o platô é muito difícil saber. Certo? Então, tem a ver com o crescimento inicial. Se você deixou ele crescer rápido, ele está nessa fase inicial aí, a fase intermediária, perdão, é que eu chamo crescimento inercial. Ele já acelerou tanto que agora coloca em ponto neutro, né, e vai com velocidade constante, só por inércia. Então, você tem que tomar várias medidas, né, de isolamento, distanciamento e outras, para tentar barrar e trazer para esse platô. Então, a pergunta, e eu vou responder de 2 formas, tem a ver com a dinâmica do vírus e da população, e tem a ver com as medidas. Certo? Então, quanto mais fortes as medidas, e aí é o que está dito lá no... Eu vou até sair do modo de apresentação, peço desculpas, e eu não tive tempo de falar, tem vários, mas tem uma curva aqui que talvez tenha a ver com isso, que foi o nosso. Não vou nem entrar no modo de apresentação agora. Está vendo? Esse é o platô. Então, quanto mais intensa for a medida, aí é difícil você prever de quanto vai reduzir, mas o que a matemática mostra é que quanto mais intensa for a medida que você bloqueia essa propagação do vírus, mais baixo vai ser o platô. Então, é difícil, pelo menos para mim, para os modelos, prever antecipadamente, quando você ainda está distante do platô, qual vai ser esse platô. Mas o que nós sabemos é que ele é o resultado do que aconteceu antes e do que acontece durante essa região inicial. Então, é aquilo que eu disse. Em todas as etapas da epidemia, é preciso ter muito controle, muito cuidado para evitar que esse platô vá aumentando. Então, se você não... Voltando ao caso do Brasil, ou um outro país, você pensa que vai aproximar o platô, aí você relaxa, o vírus começa a se propagar da forma mais acelerada, joga o platô para cima, então ele vai sempre subindo. Então, é uma espécie de uma escada, quem sabe deve staircase. Se você não mantiver um conjunto de medidas eficazes, ele não vai se aproximar desse platô tão rapidamente. Então, esses são os exemplos que a gente pode falar. Então, uma resposta longa para tentar colocar em contexto, Renato. Obrigado, Giovanni. Parabéns mais uma vez. Obrigada. A Camila, se quiser fazer a pergunta agora, pode ficar à vontade. Boa tarde a todos e a todas. Giovanni, boa tarde. Né? Parabéns Obrigado. pelo aniversário, parabéns pelo trabalho.
né? Eu tinha te escrito sobre a Sim, foi, é pergunta, né? verdade. Então, já que eu estou aqui, vou fazer. Agradeço. Né? E aí, a situação que a gente gostaria de saber é a seguinte, né? É a questão, né? Porque você começou dizendo que o número de mortos, né? Os óbitos, é um número vamos dizer, com menos ruído aí, né? Que você tem aí, né? A informação de que a pessoa morreu daquela doença. E aí, eu tenho aquela pergunta que eu já tinha te escrito, mas eu vou, inclusive, concluir com outra, né, emendar com outra, que é a seguinte: algumas vezes, né, você tem algumas mortes nos hospitais e nas certidões de óbito está escrito que foi feito o teste, mas o teste não saiu o resultado. E eu estou dizendo isso porque foi o que aconteceu com meu tio. Né? Ele estava no hospital, ele fez o teste, então ele foi internado antes de saber, por exemplo, se o resultado dele era positivo ou negativo, se aquilo podia ser uma consequência. Né? E a outra coisa é exatamente pensar nas pessoas que tiveram a doença. Elas hoje são consideradas imunes porque, a princípio, você não sabe sobre a reinfecção, então, uma vez que teve, você considera que a pessoa está imune, né? Mas ela continua tendo problemas de saúde decorrentes da doença e ela pode ir a óbito ou não. Né? Então, é como que essas mortes a longo prazo, se teria algum jeito de modelar isso, de incluir isso, né, no modelo dessas mortes a longo prazo, de pessoas que tiveram e acabaram tendo sequelas ou alguns outros problemas que são decorrentes da doença, mas não necessariamente elas morreram no momento que teve a doença. Não sei se está claro. Não, está claro, sim. É uma pergunta complexa. Eu vou primeiro responder a parte fácil, que foi talvez a parte inicial, que tem um pouco de contato com a pergunta do Renato sobre o platô. Esse valor K é o parâmetro K, aquela curva horizontal vermelha naquela curva típica. Em geral, nas nossas análises, nós não damos muita importância, não enfatizamos sobre esse valor K. Veja o Brasil, essa é a previsão de óbitos que esse modelo daria, certo? Porque ele já começa, está no regime linear, não é mais do crescimento exponencial ou Q exponencial. O melhor que você faz é um modelo intermediário. E ele dá um valor, porque esse modelo de riscos tem um K. Então, mas você veja que ele já começa a se curvar antes do que deveria. Então, se você confiar no modelo, esse aqui pode ser uma estimativa baixa do que pode acontecer. Mas, pela mesma razão que tem a ver com a resposta que eu dei para o Renato, a gente não sabe o que vai acontecer aqui, né? Quão rápido aquele alfa vai entrar em ação para curvar. Então, a primeira coisa é que eu, particularmente, eu acho que o grupo, da maneira geral, a gente não enfatiza muito o valor, não faz previsão estimativa sobre o valor final de óbitos, a não ser quando você já está próximo do platô, porque aí você vai errar pouco. Então, numa situação como essa, você estimar a partir do modelo que nós vamos ter 128 mil é muito, muito prematuro. Pode ser mais, pode ser menos. Então, tem toda essa incerteza, nós sabemos, quanto mais distante, né, maior a incerteza, maior propagação de incerteza. Então, essa é sobre o fato do K. Né? Agora, sobre a subnotificação, tem um pouco a ver com a sua pergunta, que é um pouco mais complexa. Não há dúvida de que a subnotificação no número de óbitos é bem menor. É um processo muito mais exaustivo, requer, né, uma certidão de óbito, de alguma forma alguém aferiu que a causa morte ou a possível causa mais provável foi essa e está lá. Diferentemente dos casos que nós falamos, 90% dos casos não são detectados, então nós não temos a mínima ideia de quão prevalente é o vírus na população. Sobre subnotificação, aí tem os dois lados. Né? Tem casos que podem ter acontecido, e vários países faziam isso no início, em que as mortes que aconteciam fora do hospital não eram contabilizadas. O Reino Unido fez isso por um bom tempo. Né? Esse é um caso de subnotificação. Depois eles tentam consertar isso na medida do possível. O outro caso que você está falando é um pouco mais difícil até de
porque seria após o óbito, se o resultado saiu após o óbito, o resultado do teste, e a Secretaria de Saúde responsável for lá e lançar esse óbito atrás, aí a cura vai refletir esses óbitos. Se é um óbito que foi decorrente da infecção, mas que não é atribuída a Covid-19, a infecção em si, essa dificilmente será incorporada no modelo. E aí você tentar modelar isso, mas eu acho que tem um grau de incerteza tão grande sobre quão prevalentes são esses casos, quão frequentes eles são, qual é a estatística, como você tem para aferir isso. Então, a minha impressão, certo? Que é a minha opinião, é que os casos de subnotificação, por um lado ou pelo outro, e tem gente que acha que tem até uma supernotificação, né? Se você olhar, vou dar um outro exemplo, a Bélgica faz uma contabilidade muito agressiva nesse sentido de que vai investigar se houve a mínima suspeita que foi causada pela infecção viral, ela vai contabilizar. Outros países têm uma outra política de achar que não, vamos ver realmente qual foi a causa. Ele estava infectado, mas talvez não tenha sido a causa. Mas, então, veja que tem gente que acha que muitos óbitos que são atribuídos à Covid não foram. Ele estava contaminado, mas não foi a causa. Mas eu acho que essas incertezas, essa minha avaliação, não são estatisticamente significantes para influir nesse tipo de análise, que é qual é o regime de evolução, qual é o provável cenário, né? Nós estamos em que fase, para onde estamos caminhando, já atingimos um determinado regime, já entramos na saturação ou não. Eu acho que esses números existem, mas eu acho que não vão alterar, independente do país, né? Pode um ser mais, outro ser menos, mas eu acho que, no geral, as secretarias de saúde, os órgãos que fazem isso nos diversos países, eu tendo, né, a acreditar que são minimamente competentes para fazer isso. E mesmo que os que são deixados por fora, por uma razão ou outra, eu acho que não vão, né, alterar de forma significativa o regime, a tendência que você vê. Então, não é uma preocupação minha, particularmente, quando eu olho para dados de óbitos, o nível de subnotificação. Existe, pode variar de um país a outro, porque cada país tem critérios distintos, mas eu acho que os números que estão disponíveis são suficientemente confiáveis, na minha avaliação pessoal, para permitir esse tipo de diagnóstico. Eu acho que não alteraria. E, por último, a não ser que o país vá e faça as correções. Então, eu vou aproveitar e fazer uma aqui, a propaganda, respondendo agora. Se você vier aqui, então, lá estão os países, eu voltei para o modo interno, como vocês estão vendo, e aqui você tem a opção de escolher o país, Brasil ou Estados Unidos, vamos só falar do Brasil, se quer ver um estado ou quer ver uma cidade. Vamos ver o estado. Aí, se eu considerar aqui o estado do Pará, né, vocês vão ver o que eu quero falar em resposta, complementando a resposta à Camila. Ele demora um pouquinho para carregar, eu espero que não tenha. Às vezes ele perde a conexão com o servidor, eu tenho que reinicializar, não sei, pelo visto, pela demora, eu acho que sim. Mas eu não vou aguardar. O que você vai ver, por exemplo, é que o Pará fez uma recontagem para menos, né? Porque havia duplicidade de dados, né? Gente que foi lançado 2 vezes, etc. Eles corrigiram e tem uma certa descontinuidade. A China fez isso, não sei se vocês perceberam, quando eu falei na China, tem uma descontinuidade, a França, a Espanha, vários países fizeram. Então, se o órgão, a autoridade responsável fizer essa correção, vai ser automaticamente capturado aqui. Se não fizer, realmente não vai entrar na estatística. Mas eu acho que, de uma maneira geral, eu tendo a pensar que não vai influir muito nesse tipo de análise, Camila. Tá certo. Obrigada, Giovanni. Parabéns de novo pelo trabalho. Pessoal, temos mais alguma pergunta? Raul, se tiver alguma pergunta lá do pessoal que acompanhou pelo YouTube, pode passar por aqui, por favor. Claro, por enquanto não tem nenhuma pergunta por lá, professora. Obrigada. Mais alguma pergunta, pessoal?
Eu não vi quem que levantou a mão primeiro, se foi a Anne ou o Matheus, mas então eu vou deixar a Anne começar, faz a pergunta dela e depois o Matheus pergunta, tudo bem? Por favor, Anne. Anne, pode abrir seu microfone e fazer a pergunta, por favor. Matheus, então, se você quiser, pode abrir seu microfone e pergunta, por favor. Muito obrigado, professor. Professor Giovanni, obrigado pela apresentação. Muito legal, muito pertinente, né? Mas eu queria perguntar sobre se existe algum estudo que preveja em qual momento pode ser feita uma flexibilização das medidas restritivas. Porque, por exemplo, tem alguns amigos que moram no exterior, né? Por exemplo, na Europa, esses lugares, parece que já está havendo uma flexibilização bem intensa. Assim, a gente já... Algum país em particular? Por exemplo, a Itália. Ela estava visitando a Itália agora, em específico. A gente vê os rios, assim, as pessoas já não estão mais utilizando máscaras, parece que as praias estão lotadas, e eles sempre falam em uma segunda onda de contaminação. Tem algum jeito de prever isso realmente? Ou... É que parece que aqueles lugares parece que já saiu a pandemia e já não existe mais. Eu coloquei Itália exatamente porque é um caso interessante, mas que isso não há manifestação ainda. Veja, eu escolhi Itália, cliquei aqui em... Né, você tem que selecionar e depois clicar esse checkbox para to display, mostrar a curva. Está aqui a Itália, a inclinação, a curva preta, o P ainda continua 1.1, então está bem formado o platô e você não vê ainda um ressurgimento aqui muito intenso. Pelo menos não na curva de óbitos. Pode ser que em casos tenha havido um repique. Mas se você olhar para outros países, eu vou dar um aqui que eu acho interessante. E depois vou responder mais especificamente sobre a pergunta inicial, que era em que momento flexibilizar, em que esse tipo de ferramenta e análise ajuda. E eu vou dar um caso concreto, se você me permitir. Então, eu vou pegar um país aqui que não é muito mencionado, mas está aqui a Noruega, certo? A Noruega tem pouco mais de 250 mortes, certo? Um país de 55 milhões de habitantes, né? Um número relativamente pequeno de mortes per capita, e você vê esse fenômeno aí, um crescimento rápido, não sei nem que modelo vai dar, eu acho que aqui deve dar um BLM, né? Aquele modelo logístico beta, porque já tem essa cauda, a gente chama essa parte final é a cauda, e tá, exatamente, mas veja o P, 3,8, quase 4. E olha a curva. Então, já vinha se aproximando do platô, está vendo aqui onde eu estou circulando, não sei se vocês conseguem ver o cursor, mas houve um aumento, e está vendo esses pequenos degraus aqui? Vai subindo. Então, flexibilizou cedo, né, porque estava sob um certo controle, está vendo? Já estava bem encaminhado ao platô, posso voltar aqui. Mas, ainda assim, a situação lá não está totalmente sob controle, está vendo esses aumentos? Então, as aulas já voltaram. Então, se continuar assim, esse platô vai sendo jogado para frente. Aquela pergunta inicial do Renato. Qual é o platô final? Vai depender de cada país. Certo? Então, o risco existe na Europa desses platôs, desses degraus. Entre lá, vários países você vai ver isso, maior ou menor grau, mas muitos deles têm isso. Porque é o famoso complexo, o paradoxo da prevenção. A prevenção já foi relativamente bem sucedida, como você mencionou, as pessoas começam a relaxar e o vírus se aproveita disso para se propagar. Certo? Então, esse é o que você mencionou, está acontecendo, um caso mais grave ou menos grave, mas eu posso dar um outro aqui, que a gente sempre gosta de mostrar, porque é chocante, que é o caso da Austrália, e vocês todos estão acompanhando o que está acontecendo. Olha aí o que houve com a Austrália. Passou quase 2 meses aqui, certo? Ou mais, com quase nenhum óbito, né? A curva já estava estacionada no platô. De repente, é o que nós chamamos a relargada. Né? Houve um descuido, infecções fugiram
ao controle, não houve o tracing dos contatos, rastreamento dos contatos, e a coisa fugiu ao controle. Está aqui, voltou a um crescimento exponencial, ou pelo menos que é exponencial. Então, isso é para fazer o que você mencionou. Nesses países que acham que já estão sob controle, a situação já está sob controle, tem que manter o cuidado, porque pode fugir rapidamente. A segunda parte, ou na verdade a primeira, é em que é que isso ajuda a saber quando liberar ou, ao contrário, né, quando apertar a restrição ao vírus. Nós queremos sempre controlar a propagação do vírus. Eu vou dar um exemplo, se vocês permitirem, concreto, como esse tipo de análise permite, de fato, o monitoramento. Esse, onde está? Vou tentar ver aqui, depois eu maximizo aqui. Nós acompanhamos muito cedo a evolução, por exemplo, no caso da curva epidêmica de Teresina. Mais uma vez, só mostro a curva de óbitos. Desde o início, a curva no canto inferior esquerdo, está vendo? 50 dias após a primeira morte, a escala semilog, portanto, a reta é uma exponencial, cresceu exponencialmente, mas com aquele R baixo, cresceu lentamente, mas cresceu exponencialmente. Sabia que uma hora ia estourar, entre aspas, mas tinha que manter medidas para deixar a curva, pelo menos naquele regime intermediário. Então, o gráfico do canto superior direito foi feito quando já estava aí por volta de 85 dias, aproximadamente, né? Pouco mais de 80 dias após o primeiro óbito, e já tinha, você está vendo aí que já estava, embora o modelo tenha dito que era um modelo, o FIT, que é exponencial, o modelo, ou o analisador já podia ver que há uma tendência, isso estava disponibilizado lá para o pessoal que faz esse acompanhamento, já dava para ver que havia uma tendência de entrar no regime linear, que é aquele regime intermediário. E, de fato, um pouco depois, né, está aqui o modelo, esse é um FIT mais recente, então um pouco, quase 110 dias após 3 meses, né, após 4 meses após a primeira morte. Aquele TC, que a inflexão já está bem formado, já está numa fase de desaceleração. Então, o que é que foi feito lá? Como um exemplo, esse monitoramento foi feito, a prefeitura, toda a equipe, e só quando eles conseguiram manter medidas de isolamento, de fechamento do comércio no essencial, pelo menos até a curva ter passado realmente esse regime linear, e você já tem uma certa segurança de que você já tinha passado do pior momento, que é quando passou o ponto de inflexão. Então, esse é só um exemplo de que é possível, sim, você esperar para flexibilizar, como fizeram os maiores países o maior número de países da Europa, flexibilizar depois que você já está encaminhando para o platô, como foi o caso a própria Itália, que eu mostrei, ela só liberou o lockdown depois que já tinha dobrado a curva. E mesmo assim há o risco. Então, o que eu quero dizer é que esse tipo de monitoramento permite, sim, as autoridades, os agentes e a população em geral, entender se foi cedo ou se não foi cedo, se foi no momento propício. Podemos dar o exemplo aqui do Paraná, do estado do Paraná, cidade de Curitiba, que foi a mesma coisa, né? Teve um controle muito bom no início e depois relaxou muito cedo, antes de estar no platô, ou já estava começando a se encaminhar para um platô, mas não manteve as medidas de controle. Então, é possível, se olhar para isso e dizer, não, vamos esperar um pouco mais, vamos manter o controle até a gente ter realmente o controle do vírus, e aí, porque quando há esse controle, quando há o caso da Itália, se acontece alguns casos de infecção, é mais fácil você rastrear, acompanhar, monitorar, isolar, certo? Então, se você só libera quando já está nessa fase de saturação, os riscos são mais fáceis de administrar do que quando você libera, por exemplo, quando está no regime linear. Então, a resposta é que eu acho que esse tipo de análise, sim, ajuda informa as autoridades sobre qual é o momento de fechar ou abrir, por exemplo, a economia para permitir ou impedir a propagação do vírus, né? No caso, impedir, né? Mas essas são as minhas considerações sobre a sua pergunta, que eu agradeço. Beleza, então, professor, muito obrigado.
Obrigada, Matheus. Se a Anne quiser, pode fazer a pergunta agora, então, por favor. Obrigada, professora. Exato. Tá dando para ouvir? Sim. Obrigada. Gostaria de agradecer pela palestra. Eu aprendi bastante hoje com o senhor. E eu gostaria, na verdade, de complementar a pergunta da professora Camila. E nós conversamos. Eu gostaria de saber se o senhor tem como, através do seu estudo, fazer um prognóstico das mortes que ainda vão acontecer daqui a um tempo decorrentes dessa pandemia, porque eu sou de Manaus, então aqui o pico aconteceu em torno de maio e junho. E as pessoas que eu conheço, que eram próximas, parentes, amigos, tiveram mortes rápidas, em média 2 semanas. Outros casos demoraram mais, pessoas que ficaram mais tempos internadas. Eu mesma fiquei contaminada, fiquei com sequelas, e ainda tenho as sequelas até hoje. Então, eu, por já ter feito o exame 3 vezes, né, então já não estou mais transmitindo, mas ainda tenho sequelas. Vi casos de pessoas que vieram a óbito após entrarem no placar de recuperados. Então, perdão. Então, é dado um destaque, o senhor diz que a gente não deve politizar, e eu concordo com isso. Nós não devemos politizar isso, e acredito que muita coisa poderia ter sido minimizado se nós não tivéssemos politizado tanto a pandemia. Eu vou tentar ser mais objetiva. É porque muito se dá foco aos recuperados, mas dentro desse grupo de recuperados, ainda são pessoas que vão morrer. Então, eu posso citar um caso particular que eu conversei com a professora Camila. O primeiro amigo próximo que faleceu foi logo no início. Então, ele morreu, foi rápido, e ele era muito jovem também, em torno de 30 anos. Então, uma morte decorrente houve complicações do coração e aí ele faleceu. Hoje, existe um negacionismo muito grande, então as pessoas falam aqui, vou citar minha vizinhança, né? Então, as pessoas falam assim, ele morreu porque ele já ia morrer mesmo, né? Ele já deveria ter um problema no coração. Mas ele era saudável. E eu também era saudável, eu não tinha problema nenhum. E acabei ficando com muitas sequelas. Eu não posso nem falar muito, então eu vou tentar concluir logo. Fora isso, agora nós já estamos em agosto. Então, ele morreu no pico, foi uma morte rápida, tudo bem. Ele entrou no grupo dos óbitos. Mas uma amiga mais recente, ela teve um problema no cérebro. E o médico disse que é uma sequela. Ela sobreviveu, mas daqui mais um tempo ela pode morrer. Ela está, assim como eu, no grupo dos recuperados, o que é uma grande felicidade e que nós poderemos até agradecer e dizer somos recuperados, estamos imunes, entre aspas. Mas aí depois a gente pode passar para o outro grupo, né, que é o grupo de óbitos. Mas no nosso atestado de óbito, talvez não esteja assim, causa da morte, Covid. Vai estar causa pulmonar ou causa de um problema que já existia, um problema pré-existente. Então, a minha pergunta para o senhor é se o seu modelo tem como monitorar essa evolução de mortes dentro dos casos de recuperados, se vocês podem fazer esse monitoramento e se isso é possível. E basicamente a minha pergunta é essa. Eu falei para contextualizar a pergunta, mas é isso. Isso é possível?
fazer um acompanhamento dessas pessoas, porque senão eu teria um subgrupo dentro do grupo dos recuperados. Os óbitos que entram no grupo dos recuperados. Os recuperados não estão a salvos. É isso. Ok. Anne, seu nome, né, Anne? Sim. Muito obrigado pela pergunta, muito obrigado pelo seu depoimento. Acho que é muito importante, são todas importantes as colocações que você fez. Então, eu vou tentar abordar alguns aspectos. O primeiro é, se é possível modelar esses casos, a resposta é sim, não é o tipo de modelagem que nós fazemos. Eu vou voltar a compartilhar a tela para, por exemplo, mostrar aqui, por exemplo, esses modelos de compartimento, se você olhar aqui, tem vários, talvez seja melhor, mas dá para ver. Então, tem vários tipos de categorias ou de compartimentos de quem foi tratado, né? E pode ter ficado assintomático, pode ter curado e depois, tá vendo? Se bem que todos que estão curados estão aqui à esquerda. Então, quem está curado nesse modelo não volta, mas tem fases intermediárias, quem está crítico, quem não foi tão crítico assim, pode eventualmente, infelizmente, evoluir nesse modelo. Então, para a classe dos óbitos. Então, é possível fazer modelos desse tipo, né? O que é difícil, e foi esse aspecto que eu tentei mencionar na resposta da professora Camila, é você ter acesso a esses dados, certo? Então, você pode tentar fazer uma modelagem que uma pessoa, como o seu caso, que teve sequelas, né, que se sente ainda com sequelas num certo intensidade, pode ter uma probabilidade ou não, outras pessoas, de esse quadro se agravar por outras complicações, e que, em última instância, pode ter sido decorrência da infecção original. É possível modelar, eu consigo, né, imaginar possibilidade de modelar. O que é difícil, eu acho, é depois você conseguir dados que possam fazer isso. Porque se isso acontecer e for lançado na estatística atribuída à Covid-19, aparecer nas tabelas da Secretaria de Saúde, por exemplo, vai estar refletido no nosso modelo. Então, o nosso modelo capta, e aqui eu vou talvez sair para voltar para o modo interno, e aí está aqui no Manaus, ele capta o que foi considerado oficialmente um óbito devido à Covid-19. Né? Se aconteceu posteriormente, foi lançado e viesse refletir, esse tipo de modelagem que modela, né, a dinâmica de crescimento vai capturar. Esses nossos modelos de crescimento, eu não vejo como acomodar esse tipo de variável. Você precisa de mais classes, né? O nosso é um modelo efetivo que descreve muito bem, sem ter que entrar nessa particularização dessa evolução dos diferentes compartimentos, aquela sequência. Então, se entrar nessa curva, nós poderíamos captar esses efeitos. Né? Se não, fica muito difícil, vai depender um pouco. O que eu quis tentar dizer é que as incertezas vão ser tão grandes sobre se realmente foi devido à infecção ou não, porque o teste já acusou negativo. Então, são tantas variáveis que os resultados têm pouca confiabilidade, é isso que eu quis dizer. Né? Então, esse é o aspecto de modelar esses casos que não são fáceis de verificar e de você atribuir de fato. Esse, pelo menos aqui, os casos que estão aí em Manaus, por exemplo, entende-se que foram porque um teste foi feito e acusou-se a presença do vírus. Então, aí eles são contabilizados. Então, essa dificuldade, você tem que fazer estimativas probabilísticas, é possível. Eu vejo dificuldade de confiar nesse tipo de previsão. Então, são casos que acontecem, vão acontecer, mas é difícil, muito difícil modelar isso se eles não estão refletidos nos dados. Um outro aspecto que eu acho importante, aí sou totalmente solidário a você, é que as mortes que aconteceram, né,
é que não deveriam ter acontecido. Ninguém veio a óbito porque iria vir a óbito na maioria dos casos, aí na grande maioria, isso eu acho que não pode ter essa certeza. Então, não é verdade que as pessoas que contraíram o vírus e vieram a óbito é porque tinham outras causas, pode ter a comorbidade, mas não era o momento, né? Então, eu acho que esses dados refletem exatamente a intensidade e a gravidade dessa epidemia. Então, eu acho que cada pessoa que está aí, por exemplo, em Manaus, que felizmente, se você olhar aí, já está se encaminhando para o regime de saturação, medidas foram tomadas, o custo foi alto, infelizmente, mas pelo menos já está aqui. O modo interno já disse que está na fase de saturação, começou a se aproximar do platô, não tem ainda o BLM, mas você já vê que já está se aproximando. Mas essas mortes foram mortes precoces, a sua grandíssima maioria das vezes. Acho que há um certo consenso. Pessoas podem dizer que não, mas eu acho que eu confio, digamos assim, nesses dados que eles refletem exatamente a intensidade da epidemia e de mortes que poderiam ter sido evitadas. A dificuldade é que, pela própria... toda essa a falta de precedentes, isso aconteceu na maioria dos países, né? Você não sabe qual é o melhor conjunto de estratégias, então fica debatendo, né, para usar aquela expressão popular, as autoridades batendo cabeça, os epidemiologistas também. Então, é um problema muito difícil, mas eu acho que o seu depoimento é verdadeiro. As pessoas que estão aí não devem ser minimizadas, elas morreram, na sua grande maioria, pela infecção. Não era o momento, né? Todo dia, nós todo dia vamos ter que passar para aquela outra última classe. Mas essas pessoas não eram para ter estado nessa classe se a gente pudesse ter feito coisas de forma diferente. Mas você viu próprio na casa da Suécia, eu não saberia o que fazer de forma diferente do que eu fiz. Então, é um problema exatamente complexo e a gente precisa ter essa consciência da dificuldade, mas jamais minimizar, né, a gravidade da epidemia. Obrigada, professor. Eu poderia só fazer mais um complemento? Da minha parte, sim. Aí eu concordo. Muito obrigada. Eu só queria comentar que, quando eu vejo o placar, né, dos recuperados, é um placar que ele não deve ser totalmente comemorado, porque essa recuperação, em alguns casos, é lento, né? E em alguns casos, que aí eu lhe falei, né, um subgrupo que vai vir a óbito mesmo, né? Então, a gente acaba tendo óbito 2 vezes, porque ele se recupera, mas depois ele morre. Eu posso dar um exemplo de uma pessoa que saiu do hospital, né, do meu conhecimento, pessoa conhecida, saiu do hospital com a plaquinha, né, vencia o Covid, e 1 semana depois morreu, né? Então, ela entrou no placar dos recuperados, mas ela morreu. Então é isso. Muito obrigada, professor, pela sua aula de hoje. Então, obrigado pelos seus comentários. E também a última observação que eu faço em relação a isso é que